Olá pessoal, como eu havia dito, então hoje a entrevista, o nosso bate-papo é com a Zilá. A Zilá, ela é autora do livro O Menino Azul e a Família Colorida, que teve a ilustração da Lúcia Brandão. Um livro muito interessante, que tem uma história por trás muito 10. Zilá, primeiramente, muito obrigado por ter vindo aí para a gente bater um papo para falar dessa primeira obra sua. Como que começou isso, Zilá? Não começou livro. A minha intenção não era de um livro, pelo menos eu não tinha ambição de fazer um livro, ainda mais infantil. Mas eu senti a necessidade, e essa necessidade foi crescendo, de recontar a nossa história para o Caio, de saber o que ele tinha, como ele tinha passado por tudo isso, como ele tinha vivido essa fase, até que nós passássemos a entendê-lo completamente. Então, eu queria dizer para ele como tinha sido para mim, queria abrir as minhas dificuldades, mas é claro, de uma forma lúdica e até divertida, se possível, e queria resgatar essa memória dele e também fazer com que ele entendesse, ou pelo menos tivesse esse resumo positivo de tudo que nos aconteceu. Então, eu escrevi a história, foi uma escrita fácil, foi repentina, eu acho que a minha intenção foi crescendo, então na hora de escrever ela veio fácil, fluiu muito rápido, e depois que eu terminei eu achei que contar essa história sem uma ilustração, sem uma carinha, sem uma textura, sem uma cor, ele não ia se envolver com isso, porque os autistas são muito concretos. A educação é no concreto, a contagem é no concreto, é muito visual, muito concreto. Então, achei, tanto que o Caio tinha algumas dificuldades no brincar no início da vida, de imaginar cenas, aquilo que as crianças fazem. Então, porque ele é muito do concreto. Então, eu falei, se eu simplesmente contar a história, eu acho que a gente não vai conseguir abrir esse espaço para uma conversa entre mãe e filho. E daí eu fiquei procurando como ilustrar isso, até que me indicaram a Lúcia, e o trabalho ficou muito melhor do que eu jamais imaginava. E as pessoas que tiveram contato, as pessoas da família, as pessoas mais próximas, também se sensibilizaram com a história, acharam a história gostosa, ao mesmo tempo que emocionante, e acabou virando essa ideia de fazer um livro. Agora, o livro não foi rápido, então, tudo no tempo certo. É um livro que está pronto há mais de 3 anos. Ah, é? Está pronto há mais de 3 anos. E daí você foi amadurecendo? Eu fui amadurecendo, eu acho que a vida também tratou de buscar os caminhos certos, e eu acho que eu acredito no sucesso, porque o livro está vivendo uma fase de sucesso. Sim. Para mim é surpresa também. Mas eu estive no lançamento, li o livro é muito interessante. As pessoas estão gostando e estão compartilhando em escolas. Eu já recebi, por exemplo, uma mensagem que me emocionou muito, de uma professora dizendo que acalma um aluno autista lendo a história. Então, são coisas que valem muito por ter feito. Então, eu acredito ao tempo de espera, a um tempo de maturação, que é muito parecido com o tempo da gestação do Caio. Porque antes do Caio eu tive 2 perdas. Então, foi minha terceira gestação. Então, eu demorei 3 anos para ter o Caio. E o Caio nasceu, e o Menino Azul também nasceu em 3 anos. 3 anos. Foi muito interessante. Diga uma coisa, aqui está o Caio, não é? Que vocês podem ver aqui com a Zilá. Zilá, como que você constatou que o Caio estava passando por essa situação? Como que você chegou nisso? Porque muitas mães que podem aí estar nos assistindo, eu acho que é interessante saber o caminho que você já trilhou. O Caio, eu comecei a perceber que o desenvolvimento dele estava um pouco diferente na fase do andar. Ele demorou mais para andar. A médica na época me disse, olha, o esperado é até 1 ano e 6 meses. Ele andou um pouquinho antes do 1 ano e 6 meses. Então eu já comecei a ficar mais alerta.
Antes dos 2 anos, ele já tinha falado algumas coisas, mas já não falava mais. E eu não conseguia acrescentar, eu não conseguia fazê-lo falar. Então eu comecei a procurar médicos, a pediatra que me indicou neurologista, foniatra, teste de Bera para ver se é surdo ou não. Então eu fiz todo um caminho e coloquei na fono. Ele passou anos aprendendo a falar papai e mamãe, que ele já tinha feito antes. E eu comecei a perceber outras questões. E daí começou a nossa peregrinação em médicos e neurologistas. Então começou com distúrbio específico da fala, foi para distúrbio específico motor e depois a constatação de que era algo mais que comprometia outras formas de se relacionar com o mundo. Então, dá uma sensibilidade, uma disfunção sensorial. Quer dizer, o autismo envolve vários comprometimentos, mas o maior deles é a socialização. E o diagnóstico dele aconteceu com 6 anos. Eu já estava muito preparada. É isso que eu ia perguntar. Eu já estava muito preparada porque a minha angústia era não saber o que ele tinha. Quando o diagnóstico, quando fechou o diagnóstico finalmente, junto com o diagnóstico veio todo um programa para trabalhar com ele, saber o que fazer, e eu entrei a fundo na literatura, foi um alívio. Era muito difícil lidar com uma criança que tinha plenas capacidades, mas não iguais às outras, e saber educá-lo. Quando entender quando ele não fazia uma coisa, se ele não conseguia ou se ele não queria, se eu estava sendo muito rigorosa ou muito boazinha, porque primeiro filho, primeiro neto dos 2 lados, primeira criança na família, então sempre tinha aquele questionamento do médico, mas ele aponta, você atende, por isso que ele não fala. Então sempre você não sabe quando é o seu jeito de cuidar de uma criança e quando aquilo é mais do que uma forma de educar, a proposta que você tem. Então, esse drama foi superado com a constatação de que o Caio tinha autismo. O autismo, ele não tem cura, mas é uma condição que não impede a criança, o adulto, o jovem de viver em sociedade, de produzir. Pelo contrário, eles produzem muito. Então, conviver com a verdade foi uma libertação para todos nós. Acho que todos nós saímos ganhando com isso. E foi mais difícil porque foi seu primeiro filho, né? Foi meu primeiro filho. A Duda só veio depois de 6 anos. A distância entre eles é de 6 anos. O diagnóstico do Caio aconteceu um pouquinho antes dos 6 anos, quando tudo começou a ficar ainda mais difícil. Porque a escola avança, a criança não avança, né? Porque a escola tem uma proposta e essa proposta depende muito de uma característica comum. Então, o autista depende de tratamentos específicos, de terapias específicas, de estimulação específica. E é claro que quando não se entende e não se ajuda. Então, foi um período, foi esse o período sombrio que eu retratei no livro, que eu comecei a ficar cinza. Mas a cinza não era claro que era por ele ou por nós, mas era muito de não saber o que estava acontecendo e não saber como ajudá-lo. E o próprio Menino Azul transformou a mamãe em azul. Pois é o amor, né? Exatamente. Eu não sei o que seria da minha vida sem ele. Eu acho que ele me transformou. Tanto que quando comentam que o livro tem essa proposta de inclusão, de aceitar realidades diferentes, eu sempre digo que o Caio me transformou. Eu não sei que tipo de pessoa eu seria em relação à inclusão se não fosse ele. Porque eu vivo obrigatoriamente a inclusão. Exato. E o livro me deu a oportunidade de dizer que agora eu entendo o que é inclusão. Porque eu falo agora sobre o Caio, sobre o autismo. Eu não escondo.
Porque antes de esconder era como se eu estivesse o protegendo. Entendi. E eu descobri que não. Assumindo essa realidade e aceitando ele como ele é, e dizendo para as pessoas quem ele é, como ele é, se bem que eu não digo tudo quando eu falo que ele é autista, porque ele é muito mais. Mas isso dá uma pista melhor de como abordá-lo, como entendê-lo. E é uma forma de ajudá-lo a se relacionar socialmente. Sim. Então, essa verdade nos liberta e faz parte dessa inclusão que começa em casa. Se eu aceito meu filho e digo isso para quem quer ouvir, e em especial para ele, se eu não escondo essa realidade, se eu não tenho vergonha, meu filho é autista, como se eu estivesse falando mal dele. Não, meu filho é autista, isso quer dizer que ele não gosta de barulho, que ele vai ter um pouco mais de dificuldade com a socialização, mas ele gosta das pessoas, ele gosta de socializar. Então, isso ajuda muito o Caio e ajuda muito as pessoas, porque logo no início, quando você percebe que está vivendo uma situação diferente, você se sente sozinha. Então, se outras pessoas derem voz às suas angústias, você vai perceber que todo mundo vive situações específicas. Exatamente. A minha é essa, mas não é a única. Eu vivo uma série de outras situações específicas. Mas se eu falo isso, eu estou dizendo, eu aceito isso. Exato. É normal isso. Porque o que é normal? O que é ser normal? Né? Não tem essa... Não tem. E cada um tem uma história, né? Cada um tem uma história, tem uma dificuldade dentro dessa história, tem uma caminhada dentro dessa história, não é? Não existe um fato assim que você vai falar assim, não tem nada. Bom, daí ele passou a vida em branco. Pois não é? Que não é, que eu acho que você tem que chegar num ponto da vida e ter história para contar, não é? Senão, qual o valor que você teve nessa vida, né? O Caio mudou a trajetória, acho que, da minha vida. E essa é a expressão de gratidão, dizer que contar para outras pessoas, para que outras pessoas possam se sentir assim. Entendi. Né? No próximo bloco, nós continuaremos conversando com a Zilá a respeito do livro.